Boa tarde, Porto Alegre, boa tarde, Rio Grande do Sul. Está começando o RS em Movimento aqui pela Rede RS. Agora são 6 horas e 30 minutos pontualmente, aqui no Tecnopuc, chovendo muito. No final de tarde desta terça-feira, início de noite, nós estamos com a temperatura aqui na PUC de 27 graus. E vamos ver como é que está o tempo lá fora, porque as nossas câmeras vão mostrar esse final de tarde de terça-feira com muita chuva. 25 graus, entrada de Porto Alegre, saída de Porto Alegre, né? Castelo Branco, Cais do Porto, Rio Guaíba. Bem fechado o tempo ali. Agora há pouco estava pior ainda. A chuva não deixava nem a gente conseguir enxergar exatamente o que aparecia na câmera. Agora deu uma pequena estiada, mas continua chovendo em várias regiões de Porto Alegre. Aí Esteio um pouco mais aberto, mais seco, 27 graus na Grande Porto Alegre. Câmera aérea da cidade de Esteio, bem no centro, né? Bem no centro de Esteio. Pouco mais alta a temperatura lá, 27, que não está chovendo. E aí nós estamos com Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, temperatura mais baixa, 22 graus, e não parece estar chovendo. Pode estar chuviscando, tempo fechado, mas nesse momento o céu um pouquinho mais azul lá em Caxias. E ainda Morro Reuter, mais um cartão postal da nossa rota romântica, com 26 graus nesse momento, tempo com alguma nebulosidade, né? Algumas nuvens no céu nesse final de tarde, início de noite de terça-feira, que a gente vai junto aqui até às 8 da noite, trazendo muitas entrevistas e conteúdo para você. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira. Negócios que geram lucro e, ao mesmo tempo, impacto social e ambiental positivo. Conheça uma série audiovisual que reúne conceitos, exemplos práticos e experiências de empreendedores gaúchos que já atuam com esse modelo de negócio. Saiba um pouco mais sobre o tema numa entrevista daqui a instantes. Entra em vigor o Estatuto da Criança e Adolescente Digital, que muda as regras nas redes sociais, jogos online e internet para menores de 16 anos. O Ministério Público Gaúcho vai atuar na implementação da lei. No futebol, depois do empate com a Chapecoense, Grêmio apresenta nova camisa para a temporada, em homenagem à tríplice coroa de 1996. Já o Inter, buscando sair da lanterna da competição, se prepara para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. E ainda do Estúdio do Tempo, as informações do Instituto Nacional de Meteorologia, que alerta para perigo climático no Rio Grande do Sul. Temporais volumosos, acompanhados de fortes rajadas de vento, podem causar estragos na próxima madrugada. O tempo deve firmar só na sexta-feira. Veja agora no RS em Movimento. Pois é, negócios que geram lucro e, ao mesmo tempo, impacto social e ambiental positivo é o nosso assunto a partir de agora. E esse também é o conceito da chamada economia de impacto, um modelo que vem ganhando espaço no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Para ampliar o debate e fortalecer esse ecossistema no estado, a Vigas Colab, em parceria com a Coalizão pelo Impacto Porto Alegre, lançou uma série audiovisual que reúne conceitos, exemplos práticos e experiências de empreendedores gaúchos que já atuam nesse modelo de negócio. Para falar sobre a proposta do projeto e o potencial da economia de impacto para transformar mercados e comunidades, nós estamos recebendo aqui, nos estúdios do RS em Movimento, a cofundadora e também diretora da Vigas, Vanessa Batiste. Vanessa, seja bem-vinda, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, Renato, obrigada. Bom, como é que a gente pode conceituar esse modelo, né, de economia de impacto que leva em conta o impacto social, que leva em conta o impacto ambiental de uma forma positiva? Vamos tentar dar o conceito, já que tu és professora também, né, Vanessa? Também sou professora. Nos dá uma aula aqui. Não, vamos menos de aula, menos um pouco de aula. Um negócio de impacto socioambiental positivo nada mais é do que um negócio que, para além de gerar o impacto econômico que todo negócio gera, lucro, caixa, dentre outros indicadores aí econômicos, contábeis, financeiros, é um negócio que também se preocupa intencionalmente com a geração de impacto social e ambiental do seu negócio, né? A ideia é que se tem um saldo positivo aí
aí nessa lógica de geração de impacto ambiental e social. Um tempo atrás, né, Renato, os negócios, eles geravam impacto, daqui a pouco negativo, alguns outros tipos, e estava tudo certo. Hoje não é bem assim, né? Hoje os negócios, eles precisam, de fato, estar olhando para essa agenda, né? Emissão de carbono é um exemplo? É a redução que antigamente de carbono, isso, ninguém dava bola. Ninguém dava bola. Daqui a pouco, a própria questão de, a gente pensa, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, é aí uma agenda também para esses negócios trabalharem, mas a gente pensa em negócios que trabalham esse tema de impacto ambiental. A gente está agora com essa chuva, você mostrando ali como é que está o tempo, né, negócios que se preocupam aí com a resiliência climática, por exemplo, das cidades, das regiões, dos estados, e os negócios que trabalham no âmbito de gerar impacto social, né, então trabalhar a questão da desigualdade social, trabalhar a questão de igualdade de gênero, a questão de educação de qualidade, dentre muitos outros temas, né, que são aí problemas sociais e ambientais complexos que esses negócios se propõem a resolver a partir do seu negócio. Não é uma lógica de organização da sociedade civil, do terceiro setor, que a gente sabe que são organizações muito importantes aí para se trabalharem, né, nesse meio onde a gente tem esses problemas, mas são negócios que têm ali os seus produtos, os seus serviços, o seu modelo de negócio e precisam operar pela lógica de mercado, faturando justamente e gerando esse impacto social e ambiental positivo. Muito bem, eu acho que a gente foi muito feliz aqui, eu e tu, no início nessa conversa, quando a gente lembrou a questão do carbono, porque é uma questão de conscientização, uma questão de transformação, porque o problema continua existindo. Perfeito. Só que hoje existe compensação, né? Existe uma série de, inclusive lei, legislação em relação a isso, né? Então é uma transformação de mentalidade, né? E de se importar com os outros, e não só por uma questão de bondade, generosidade, mas também de uma preservação do nosso planeta, né? Uma mudança realmente de pensamento, né? De mindset, como a gente fala, né? Porque os negócios, eles são atores muito importantes na nossa sociedade, se a gente for pensar, para ficar somente trabalhando no âmbito comercial. Não que negócios que operam comercialmente não sejam importantes, porque eles atendem aí as necessidades que a gente tem no nosso dia a dia. Mas a gente tem esses problemas que o poder público não consegue resolver também, né? Tem aí muitas lacunas, muitas oportunidades também quando a gente pensa, né? E é colocar essa força, essa criatividade do empreendedorismo, da inovação, para se gerar bem social, para se gerar e se compartilhar tudo isso, né? Esse resultado também, né? Para uma sociedade mais justa, mais igualitária e que a gente consiga sustentar esse nosso planeta, né? Porque é realmente isso, né? Não é só o preservar. Só o preservar, se a gente seguir preservando, não vai ter planeta daqui a um tempo, né? Claro. A gente precisa regenerar, a gente precisa restaurar e assim vai. Né? E a economia de impacto vem nesse sentido. Muito bem. E você que ajudou a fundar, né? Você é cofundadora da Vigas. A Vigas é uma empresa justamente voltada para isso, para sensibilizar as pessoas, as empresas, para um impacto positivo. Como é que é esse trabalho de vocês? Na verdade, a gente trabalha tanto no âmbito de pessoas físicas, empreendedores, empreendedoras que queiram começar os seus negócios, mas também com negócios que já estejam operando e querem fazer esse... como é que eu posso dizer assim? Fazer essa transição, né? Para um negócio que esteja mais preocupado com o impacto positivo, né? Então, a gente tem aí negócios que daqui a pouco querem começar a olhar mais aí para uma sigla que está bastante famosa agora também, que é o ESG, né? O ambiental, social, a governança, né? E como é que está tudo isso? Então, assim, observa bem aí as suas relações com os seus colaboradores, com a comunidade onde essa empresa está inserida, instalada, todas as questões ambientais que tu trouxeste muito bem, né, Renato? A questão da emissão, mas a gente tem a questão da coleta, da reciclagem, a gente tem muitos elementos aí em relação ao ambiental, se a gente for pensar, né? O aproveitamento desses materiais, dentre outras coisas, né? Então, a ideia é que a gente consiga apoiar tanto as empresas quanto os negócios e as pessoas, né? Falei empresas, negócios, as empresas e as pessoas que queiram vir para esse universo da economia de impacto, porque a gente entende que não é só uma tendência, ela é realmente uma necessidade, né? Uma necessidade de mudança, porque é isso, assim, a gente não pode só ficar esperando, né? A gente tem que agir também, pensando nas transformações que a gente quer ver no mundo, né? Site da Vigas na tela, vigascolab.com.br, a gente vai mostrar agora, vamos dar uma viajada ali no site, ó, a capa do site, somos base, somos estrutura, somos suporte, somos Vigas. Para quem se interessou nessa conversa que nós estamos tendo aqui, já pode acessar ali o site da Vigas, um site bem bonito, que diz justamente
exatamente o que a empresa faz, e a Vanessa está nos explicando aqui um pouco mais sobre empreendedorismo, inovação, negócios, impacto positivo. Eu queria saber, Vanessa, se existe nesse trabalho de vocês, a gente já vai falar dessa série audiovisual fantástica que vocês estão desenvolvendo, ou desenvolveram, enfim, para ajudar a conscientizar, mas nesse trabalho de vocês, existe muito preconceito, muita resistência, que daqui a pouco o empresário gaúcho, né, que é tradicional, conservador, isso é um papinho, né, muito superficial, descartável, para a gente fazer coisas boas, bem social, mas isso aí não funciona, isso é só para gastar dinheiro, isso é só para perder tempo dentro da minha empresa, o negócio é ganhar dinheiro, trabalhar. Tem um pouco disso, não? Tem um pouco disso, sim, com certeza. E a gente brinca água mole, pedra dura, né? A gente... Tem que insistir, né? A gente vai tentando, vai insistindo, porque realmente a gente ainda tem alguns preconceitos. A gente brinca que nós, atuando nesse universo da economia de impacto, no ecossistema de impacto aqui em Porto Alegre, em outras regiões do Brasil, que a gente atua também, a gente fala muito para convertidos, né, Renato? Pessoal que já sabe da importância desse tema. Claro, já está conscientizado. Já está conscientizado, já compra, já sabe que é necessário. Mas quando a gente vem justamente para um público mais amplo, né, e um público, o gaúcho realmente é um público que tem esse olhar um pouco mais tradicional, mais conservador, né? A gente enfrenta, sim, alguns desafios justamente nesse letramento, e a série, né, que é o que nós vamos falar na sequência, ela ajuda um pouco nisso, que vai estar disponível para que as pessoas consigam olhar e entender melhor nesse universo aí da economia de impacto e como que eu posso me inserir nisso, né? Porque a gente teve casos aí de ir apresentar, né, uma jornada que a gente desenvolveu num grupo bem tradicional, né? E aí, quando a gente estava apresentando a empresa, que a gente falava lá, Vigas para o Impacto Positivo, né? O CEO, ele estranhou, assim, né? Um senhor, nossa, mas por que vocês falam tanto em impacto positivo, né? Esse negócio tá comunidade demais, tá muito, né? Tá muito social, não sei o quê, né? Vocês são uma empresa mesmo, né? Então, realmente, a gente enfrenta um pouco esses desafios, mas a gente trabalha justamente para sensibilizar e para desmistificar esses conceitos que a gente entende que vieram para ficar. O pessoal acha que às vezes é uma filosofia espiritual, assim, próximo da igreja, isso, né? Pô, você só fala em impacto positivo, bem social. Na verdade, às vezes não é nem, né, Vanessa? Não sei se você vai concordar comigo. Às vezes não é nem a má vontade, às vezes é falta de informação mesmo, certamente, né? Porque você imagina lá, no interior do Rio Grande do Sul, uma pequena cervejaria, um silo, alguém que produz arroz. Como é que ele vai ter acesso a uma informação de que ele pode transformar o seu negócio, né? E em vez de causar um impacto negativo comum, que a gente vinha combinando, a gente vai comentando nas coisas normais da vida, ele consegue transformar isso num impacto que beneficia a sua própria sociedade em que ele vive, né? Não só a comunidade ali, mas a sociedade do estado, do país, enfim. Então, às vezes, é informação chegando, né? Informação chegando, e eu acho que também o choque, no bom sentido, de pessoas diversas, né? De cultura, né? Isso, e aí eu entendo que as novas gerações vêm com um trabalho importante, porque eles já são justamente sensibilizados e já têm essa temática, né, como um mote assim para eles. O trabalhar com propósito, tem que cuidar do planeta, tem essa questão da busca pela equidade, pela igualdade, né? Então, assim, eu acredito muito que os jovens, eles têm muito esse papel de tensionamento também, né? Justamente de conversar aí com seu pai, com seu avô, dar aquela provocada, né? Às vezes rola alguns conflitos, acontecem, obviamente, mas eu acredito que essa discussão, né, essa efervescência, né, esse pessoal diverso conversando é importante, mas com certeza tu tocaste num ponto bem importante, né, Renato, que é justamente a informação e o conhecimento. E aí a tecnologia vem para nos ajudar, né? A internet está aí, os espaços aqui, como vocês estão nos brindando aqui no RS Movimento, assim, porque eu acho que é isso, assim, disseminar conhecimento de qualidade, com base, com fontes confiáveis, porque na internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também duvidosa, né? Tem que filtrar, né? Isso. E mais do que tudo, né, conscientizar o empresariado de maneira geral, de que é possível, de que existem ferramentas, que existem estratégias, enfim, né, uma série de... caminho, né? E uma série de metodologias, essa é a palavra que eu queria, que vocês certamente levam até as empresas. No fim, eu falei um pouquinho do que, não falei exatamente o que a gente faz, mas a gente tem várias soluções, né, Renato? Desde as séries que a gente produz esses conteúdos e dissemina gratuitamente para todo mundo, mas a gente tem programas de mentoria, consultoria, a gente faz estudos, avaliação de impacto, né? O próprio tema, assim, o empresário quer se letrar nisso, ele pode participar
daqui a pouco num programa de remodelagem ou fazer uma remodelagem do seu negócio para pensar como que pode vir aí para esse lado da economia de impacto. Então, tem várias soluções, né? Que daí a gente olha o que aquele empresário que já tem o seu negócio funcionando necessita. Às vezes, esse estudo ajuda a identificar aquilo que é mais urgente, né? Qual é o impacto mais... Uma lógica de diagnóstico mesmo, né, Renato? Onde que precisa atacar para já estar conforme daqui a pouco legislações. Para reduzir esses impactos ou transformar esses impactos. E assim vai indo. Interessante. Bom, e um dos produtos, a gente vai mostrar aqui algumas cenas, imagens, é essa série audiovisual Economia de Impacto, Novo Horizonte para os Negócios. É isso que é um produto audiovisual que vocês desenvolveram para ajudar a conscientizar. Isso, desenvolvemos junto com a Coalizão pelo Impacto, que é um movimento bem importante que acontece em 6 cidades do Brasil desde 2022. Esse é o último ano da coalizão aqui em Porto Alegre. É um movimento liderado pelo Instituto de Cidadania Empresarial de São Paulo e a proposta era justamente descentralizar as iniciativas de apoio de apoio a negócios de impacto e fortalecer o ecossistema de impacto socioambiental em cidades que não São Paulo. Então, Porto Alegre que é uma dessas cidades e a gente fez toda essa produção. Nós como professoras e pesquisadoras e atuantes no ecossistema, a gente produziu desde o conteúdo da série, pensando quais seriam os temas que a gente iria trabalhar. Fizemos aí uma rodada de escuta com alguns atores do ecossistema para identificar justamente temas que eles achavam ser importantes de serem trabalhados, lacunas de conhecimento, porque a gente já tem bastante material também. O que poderia colocar de novo nesse material, além de identificar casos de negócios exemplares aqui no nosso estado, especialmente Porto Alegre, né? A maioria de Porto Alegre, tem um só que não é, não, são todos de Porto Alegre aqui. Justamente para a gente poder mostrar isso e inspirar empreendedores, negócios, né? Porque para além de fazer o meu negócio ser um negócio de impacto, né, Renato, a gente pode integrar negócios de impacto na nossa cadeia, por exemplo, no nosso fornecimento. A gente está contribuindo também e adentrando nesse universo da economia de impacto. E esses empresários que apareceram ali nas cenas, Fernando Lopes pode botar novamente aí para a gente dar uma olhada, são exemplos, são cases, são pessoas, são empreendedores que já militam, vamos dizer assim, nessa área do impacto positivo, é isso? Isso, militam e já ganham dinheiro no impacto positivo, na economia de impacto, né? A gente viu aí o Victor do Pertence, né? Que ele tem aí um ecossistema pró-inclusão e acessibilidade, que é um negócio muito potente. Tanto o Victor quanto a Liliane Linhares, que aparece aí da Ciclo Reverso, o Victor Freiberg e a Liliane Linhares são, eu brinco assim, a origem dos negócios de impacto no Rio Grande do Sul, que eles têm aí 10, 15 anos já de negócios, né? Então, eles têm essa frente. Victor trabalha nessa frente pró-inclusão, né? Muito bacana, com o Clube Social Pertence e muitos outros negócios relacionados ao Pertence. E a Liliane trabalha com inclusão produtiva de mulheres, que transforma essas mulheres em agentes de economia circular. Ela visualizou aí a possibilidade, a oportunidade, na verdade, o problema que as empresas tinham em destinar adequadamente alguns resíduos, alguns itens que seriam descartados, e as mulheres, por outro lado, precisavam gerar renda, né? E serem qualificadas aí para esse processo. Então, ela promoveu esse match, como a gente brinca, né, dessas mulheres atuando aí como agentes de logística reversa dessas empresas, né? E eles fazem muitas coisas, a Ciclo Reverso é um negócio que tem nosso coração e o Pertence também. A gente vê aí também a Carol Almeida. A Ciclo Reverso, desculpa, Vanessa, te interromper. Ciclo Reverso, ela é bem conhecida, assim, uma das mais... que eu já ouvi falar, assim, que a gente consegue chegar, vamos dizer assim, na mídia, consegue chegar na informação da sociedade. A Justa Trama eu conheci através da reportagem que nós fizemos aqui essa semana, porque a Justa Trama fez um tipo de lençol especial, né, feito a partir de uma economia sustentável, para o Hospital Fêmea. Perfeito. Né? E foi uma iniciativa muito bacana, tanto que a gente fez essa cobertura e fez uma matéria especial aqui. A Igapó, que apareceu ali também. Fizeram a composteira lá da COP30, semelhante, mesmo modelo semelhante ao que já tem aqui na PUC, Perfeito. Né? Uma composteira, só que uma lá muito mais gigante, que fez um sucesso na COP30, a gente mostrou tudo, né? Ao vivo, inclusive. Verdade. Lá diretamente da COP30 em Belém do Pará, a gente mostrou como estava funcionando, como é que ela estava chegando, sendo instalada e funcionando e sendo recebida
pelas pessoas, né? Vai aparecer em seguidinha aí, ó, tu já citaste o Vitor, vai em seguida a Justa Trama, vai aparecer a Igapó também, que é aqui, a Igapó, inclusive, a Igapó do Tecnopuc. Perfeito, né? verdade. Vamos puxar a brasa para o nosso assado aqui no Tecnopuc, né? Nós da Vox Brasil estamos aqui, olha, a Igapó aí, e é uma startup que está fazendo muito sucesso com essa composteira também, né? E assim, outros exemplos que, não sei se tu tem mais algum exemplo que tu queira destacar desse tipo de impacto positivo, e eu já vou emendar a seguinte pergunta, falasse aí uma coisa que o empresário vai gostar, né? Tá até ganhando dinheiro, mas como é que transforma esse impacto positivo em ganhar dinheiro? Em ganhar dinheiro. Bom, vamos lá, a gente pode pegar o exemplo da Justa Trama que você falou, né? Que eles fizeram os lençóis agora para o Hospital Fêmea. Eles já tinham o Grupo Hospitalar Conceição como clientes, e eles entregam os enxovais feitos à base de algodão agroecológico. Eles integram toda a cadeia do algodão agroecológico nas 5 regiões do Brasil. Então, eles têm desde o plantio, eles fazem, esse algodão não é tingido, faz a fiação, faz o tecido, e aqui em Porto Alegre, as costureiras da antiga Univens, na zona norte de Porto Alegre, fazem as peças. Eles têm um e-commerce que você pode comprar peças, né? E aí eles estão vendendo justamente essas peças para pessoas físicas, né? E, no caso, um mercado aí para negócio é esse mercado para saúde, que eles fazem esses enxovais hospitalares. A venda desse produto é como está entrando dinheiro nesse caixa, né? E sustenta aí mais de 700 trabalhadores integrados nessa central cooperativa, né? A Nelsa, que é a empreendedora que participa, que ela é a presidente da Central Justa Trama, né? Ela é uma figura muito conhecida nesse universo da economia solidária, né? Que é uma das novas economias que a gente explora na série, né? Porque a economia de impacto é um dos guarda-chuvas, a gente fala, né? Mas a gente tem muitas novas economias que aparecem aí. O Arthur, por exemplo, que tu mencionaste, né, Renato, daqui do Tecnopuc, com a Igapó, o Arthur, ele é um exemplo de economia circular, né? Vem o resíduo orgânico, se transforma isso em adubo que serve lá para as áreas verdes, que serve para os jardins, dentre outras coisas, né? Então, tem esse olhar. Mas 2 exemplos que apareceram ali, só para destacar e deixar registrado aqui, é a Carol Almeida, que é da Copa Coletiva Arquitetura Popular, que ela é uma arquiteta que trabalha na Restinga, em Porto Alegre, com arquitetura para comunidades que são de base de periferia, né? Comunidades que daqui a pouco não estariam no centro, né? De alguém, um arquiteto convencional, tradicional. Sim, não tem acesso, né? Não tem esse tipo de serviço, né? Perfeito. E a arquitetura, às vezes a gente olha muito para a arquitetura como se fosse algo estético, mas a arquitetura é saúde pública. Porque um ambiente bem projetado, né? Ele é bem iluminado, ele é bem ventilado, ele evita que você pegue doenças, né? Respiratórias, dentre outras coisas, né? Então tem muito isso. E a Carol, ela é essa pessoa que puxa essa frente, né? Ela está super articulada no Brasil todo, agora estava aí representando o Conselho de Arquitetura em eventos, aquela coisa toda, né? E a Carol, ela faz projetos para essas pessoas de reforma e faz reformas, né? Usando mão de obra e materiais comprados no próprio bairro. Que legal. E aí você gira essa economia, né? E essas pessoas têm acesso aí. Valorizando a economia do local. Valorizando a economia do local, exato. E a última que apareceu na série também é a Impar Educação. A Impar Educação é uma edtech, uma startup aí de base tecnológica também, que eles trabalham justamente com materiais de muita qualidade, com tecnologia educacional, com formação de professores e gestores para acelerar e melhorar esse processo, acelerar não, mas para facilitar esse processo de alfabetização, de geração de competências emocionais nas crianças, dentre outras coisas aí, a partir dos seus sistemas, né, e as suas tecnologias que eles entregam para as escolas públicas. Então aí está o impacto, porque quando a gente vai para o público, a gente acaba impactando bastante, né? Claro. E tem gente que paga por isso. Então tem formas de se fazer isso, né, Renato? Que eu acho que é bem interessante aí, possibilidades de monetizar. E aí, claro, você tem que mostrar o impacto que você está gerando, né? E é muito atrativo, né? Você saber que você está consumindo, escolhendo um serviço, um produto, que aquilo vai gerar e vai impactar a vida de pessoas, né? Isso é muito bacana. Que legal, que bacana, que bacana, que bacana. Bom, são 3 episódios. 3 episódios, tem a apresentação, 3 episódios e tem ainda 6 pitches. Os 6 pitches desses negócios também fazem parte aí dessa série, né? Onde é que está tudo isso? No YouTube? Está no YouTube, isso, a gente pode deixar o link aqui, vocês podem colocar aí pra gente, podem disponibilizar isso, ele está não listado, mas dá para colocar o
o item aí, né, o link para quem quiser ter acesso, né, aquela questão. E nos 3 episódios e na apresentação, Renato, tem um e-book ainda que as pessoas podem baixar, onde a gente tem um pouco mais de informações. A gente tem aí, para quem gosta de ler, né, que a gente tem pessoas que daqui a pouco valorizam, preferem, né, materiais diferentes para esse conteúdo. Só que o e-book, ele é todo interativo. A própria série você vê do e-book. Você clica lá, tem o episódio. Que interessante. Você clica lá, tem o pitch. Você tem outros materiais que também tem esses links clicáveis justamente para enriquecer ainda mais essa jornada do leitor, de quem está assistindo na economia de impacto. Que interessante, muito legal. A série, então, está à disposição no YouTube. O primeiro capítulo é Economia de Impacto para ousar fazer é preciso entender, que eu acho que apresenta mais o tema em si, né? Tema da economia de impacto e as novas economias relacionadas, Renato, isso. Que daí a gente trabalhou economia solidária, economia donut, economia regenerativa e economia circular. O capítulo 2 é modelos de negócio que transformam a economia de impacto na prática, que é mais ou menos isso, né? Tudo que tu estava explicando. Isso, e os exemplos dos casos dos empreendedores, eles aparecem mostrando mais que é ali. Possível. Mostrando que é possível, mostrando como que eles faturam, quem são os clientes, quem são os beneficiários, que são esse público que acaba não pagando ou que precisa de uma estratégia daqui a pouco para acessibilidade financeira, né? Ótimo. E o capítulo 13 é a inovação como motor de impacto positivo. Isso aí, isso aí. A gente escuta muito, nós estamos aqui num parque tecnológico, né, Renato? A tecnologia é uma coisa que a gente fala muito quando a gente pensa em inovação. Só que a gente vem discutindo que a inovação, a inovação tecnológica, inclusive, ela tem que ter essa finalidade para promover o bem social, né? Tipo assim, ela precisa ser por e para as pessoas, né? E aí a gente explora alguns outros tipos de inovação também, né? A inovação, a própria inovação social, a inovação social corporativa, dentre outras aí, né? Justamente pensando em inovação como uma força para a gente gerar ainda mais impacto positivo. E para além disso, a gente fala do ecossistema de impacto no Brasil nesse capítulo aí da inovação. Muito legal. Olha, Vanessa, eu estou aqui admirado e não vou dizer surpreso, porque eu sei que isso estava sendo feito já há bastante tempo, não só por vocês, mas por diversas correntes, vamos dizer assim, né, das nossas empresas, nossas startups. Existe essa mentalidade, ainda bem, né? Bom. Que ela existe e que traz coisas muito boas para a nossa sociedade, mas assim, de uma forma muito organizada, né? E muito prática e provando, né? Mais uma vez a gente vai bater nessa tecla, provando que é possível. E aí dar exemplos, né? E mostrar depoimentos é a melhor maneira que a gente tem de convencer as pessoas, né? Perfeito, pelo exemplo mesmo. É, né? de transformar de ser pragmático e transformar essa teoria em prática. Parabéns para vocês, da Vigas, parabéns por essa série aí, tá lá no YouTube, né? Vamos prestigiar, e quem precisava de mais informações, consultoria, procure a Vigas, procure a Vanessa e a equipe dela, para a gente ter mais empresas dentro dessa consciência que é nova ainda, né? Ainda é, dá para se dizer que ainda é nova. Mas é uma consciência transformadora que eu tenho certeza que vai ampliar muito, vai aumentar muito. Vanessa, muito obrigado e conte com a gente aqui sempre para divulgar essas boas notícias. Obrigada, Renato, pelo espaço. Obrigada, gente. Sucesso para vocês. Vanessa Battisti é cofundadora, diretora da Vigas Colab, falando aqui no RS em Movimento. O 11º Business Meeting Sul da Rede de Farmácias Associadas aconteceu nesta terça-feira em Porto Alegre e reuniu empresários e indústrias do setor farmacêutico para negociar condições especiais antes do reajuste anual dos medicamentos. A expectativa é que o evento tenha movimentado cerca de 45 milhões de reais em negócios. Nós vamos conferir agora na tela. O encontro busca oferecer às farmácias independentes associadas à rede melhor poder de negociação com a indústria antes do reajuste anual dos preços de medicamentos, previsto para dia 1º de abril. Nós temos aqui os expositores, que é a indústria e a distribuição, e o associado vem para comprar, ou seja, abastecer os seus estoques. Estamos no momento de pré-alta, a partir de 1º de abril sobe o medicamento. Então, as empresas, as farmácias, abastecem o seu estoque com melhores condições de compra, com melhores prazos, para também poder repassar essa melhor condição para os seus clientes. Esse nosso encontro do 11º Business Meeting aqui de Porto Alegre tem uma expectativa de faturar em torno de 45 milhões
né, aproveitando a pré-alta dos medicamentos que deve acontecer agora em seguida, a oportunidade ela surge para o pequeno, para o médio, de uma forma igualitária. Então, as oportunidades de faturamento e a condição oferecida para o pequeno e médio é a mesma. Isso torna muito interessante para que melhore, né, a condição de negócio no ponto de venda dos nossos associados. Cerca de 42 expositores participaram do encontro oferecendo produtos com condições diferenciadas, como preços mais competitivos e prazos de pagamento flexíveis. Nós trouxemos várias oportunidades, tanto de medicamento como de produtos de higiene e beleza. Então, esse é um momento que nós trouxemos desde uma aspirina, até os produtos genéricos dessa mesma aspirina, com preço muito competitivo, bons preços, que podendo esse farmacêutico comprar esse produto, se ele se estocar na virada, quando ele tiver o reajuste, ele consegue ter uma rentabilidade melhor do que se ele investisse seu dinheiro no banco. E hoje, nós estarmos aqui como distribuidor, a gente está aqui para trazer oportunidades de negócios para essas farmácias que precisam estar no mercado onde está sendo tomado por grandes redes. O evento reuniu mais de 250 farmácias associadas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente estando nas farmácias associadas, na associação, a gente no dia a dia, a gente já tem umas condições especiais no dia a dia. E nesse evento, melhor ainda, porque a gente também se prepara para trazer um volume melhor para levar para dentro da nossa empresa. Ele é uns diazinhos ali antes da suba anual que a gente tem no medicamento, né? E a indústria também já se prepara para nos trazer algo a mais nesse momento para que a gente compre uma demanda maior e consiga também até mesmo ter um pouquinho mais de lucratividade no dia a dia e também, em algum momento, repassar para o nosso cliente também para ser mais competitivo com as grandes redes. O aumento dos medicamentos é agora em abril, então tomara que esse convênio, aí, esse acordo consiga baixar os medicamentos ou deixar os preços convidativos antes do aumento nacional, que é sempre no mês de abril. A seguir, entra em vigor o novo ECA Digital. A nova lei protege crianças e adolescentes na internet e cria um marco jurídico no ambiente digital, com medidas voltadas à segurança online, a proteção de dados, a prevenção de riscos e também a responsabilização de plataformas por conteúdos ilícitos e práticas abusivas. Esse é o nosso próximo assunto, depois do intervalo, que é rapidinho e eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento aqui pela Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Nesse segundo bloco, tenho o prazer de receber aqui, de volta das férias, Irineu Guarnier Filho. Tudo bem, Irineu? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem, Renato? Como é que estavam as férias? Trabalhei bastante nas férias. Eu tinha carregando pedra. Eu passei as férias trabalhando. Eu tinha pedra. que terminar um livro que eu estou fazendo e aí trabalhei bastante nisso. Então, mas também deu para aproveitar um pouco, relaxar um pouco. A gente consegue unir sem aquela pressão, né? Um pouco sem a pressão, sem horário, sem prazo. Trânsito, sem. É só o prazo do livro. É o prazo do livro. Esse tem que cumprir e tem bastante trabalho ainda pela frente, mas rendeu bastante nas férias e deu para também dar uma descansada. Irineu Guarnier Filho apresenta todos os dias, de volta hoje ao Ponto de Conexão, 10 horas da noite. Daqui a pouco a gente vai falar do tema, que tem a ver com outra reportagem que a gente vai assistir nesse bloco também, mas antes disso... E vamos ter logo muitas novidades aí no Ponto, hein? Ah, tem novidade no Ponto, Temos né? Novidades no tem Ponto. Novidade no Ponto. Me falaram hoje, mas eu não estou autorizado a falar. Não, tu não vais falar também, não posso né? falar agora. Eu vou falar no Ponto às 10 horas. E a novidade, ela já acontece amanhã. Isso a gente pode dizer, né? Já acontece a partir de Tem amanhã. novidade amanhã no Mas Ponto, nós só não hoje. vamos contar hoje no programa às 10 da noite. Olha Mas só. depois a gente fala sobre isso. Vamos ao assunto... É uma novidade boa? É uma novidade Deixa eu tentar boa. tirar aqui eu acho que sim. alguma acho que é pista. uma novidade boa para todo mundo. Para todo mundo. Para quem assiste o programa, quem gosta do programa e quem vem aqui para dar entrevistas, enfim, os nossos convidados, que foram muitos, foram mais de 800 convidados em um ano e pouco de programa, um pouco mais de um ano de programa.
foram mais de 800 convidados que passaram por esse estúdio. Então, também vai ser muito bom para os nossos convidados. É a Rede RS, né? Que está no ar há mais de um ano, né? Está expandindo aí, tem novidades também chegando. E uma delas, então, é o ponto de conexão que vai ser divulgado pelo Irineu no programa de hoje. Então, mais do que nunca é preciso assistir. Irineu, estou preocupado com esse conflito no Oriente Médio que está justamente causando uma consequência no nosso posto de gasolina da esquina. Exato. Né? A guerra chegou até o nosso quintal. Para variar, né? Tu sabes muito bem disso, tu acompanha muito o cenário internacional, sabe, mas na agricultura é assim, na agropecuária é assim, né? Sim, o agro está sendo fortemente impactado. Que acontece do outro lado do mundo, acontece na nossa esquina também, né? A gente vive, né, numa aldeia global, né? A gente vive num mundo globalizado, né? Então não existe mais isso, essa guerra lá no Oriente Médio, não temos nada a ver com isso. Ela se reflete aqui na nossa esquina, no nosso posto, e vai se refletir daqui a pouco no supermercado, nos produtos do agro, os alimentos, enfim, vai impactar muita gente. E quem diria, né, Irineu, que nós estamos no ano de 2026 e a gente teria um temor, e porque tem muita gente com esse temor, empresários inclusive, de faltar combustível, né? Sim. Então, daqui a pouco a gente vai no posto, não tem determinado combustível. Já tem alguns postos, eu não sei em Porto Alegre, mas eu vi que alguns postos no resto do país já colocam uma placa dizendo: não temos gasolina comum, só temos aditivada. Porque a comum é a primeira que acaba, né? E aditivada, às vezes ela até está no mesmo preço da outra, mas geralmente ela é um pouquinho mais cara. Ela é um pouquinho mais cara, então já induz também para que o cliente adquira, né, consuma a aditivada e não eu ontem a comum. mesmo te falava há pouco aí, eu fui à Serra ontem, abasteci, o que eu sempre ponho para ir e voltar, e aí eu senti, vou ter que pôr um pouquinho mais. Deu menos litros. Deu menos litros, já deu para sentir. Hoje eu passei em alguns postos, está em torno de 6,40, 6,50 o litro da gasolina em Porto Alegre. Há uma semana, 10 dias atrás, estava 5 e pouco. Então, assim, aumentou R$1. No final de semana, chegou a 7 em algumas cidades, inclusive Bagé, que bateu o recorde aqui no Rio Grande do Sul, que chegou a R$ 7,30. Bagé, Uruguaiana, algumas cidades mais distantes de Porto Alegre, Bagé está 500 quilômetros, Uruguaiana está 600. Né? Eles têm também um problema ali que é o custo, né? Custo do frete do combustível. Né? Eles sempre pagam mais pelo combustível lá, né? Mas é claro que houve aí aumentos, inclusive, né, Renato, muito antes de qualquer temor de racionamento, enfim, né, ou de aumento da Petrobras. Ou de autorizarem um aumento, fazia um ano que não se mexia no preço dos combustíveis, aí o governo autorizou, as refinarias e tal, mas o pessoal já estava aumentando por conta própria, né? Aí o governo retirou lá PIS, COFINS, né, para impostos, para reduzir um pouco, pediu aos governadores que retirassem, na medida do possível, o ICMS, que é imposto estadual, né, para que a gasolina não tivesse um impacto muito grande. E, principalmente, o grande problema, né, Renato, nem é a gasolina, é o diesel, né? Pois eu já ia chegar nele. Eu estava fazendo esse preâmbulo para a gente falar da gasolina, porque nós, os urbanos, usamos mais a gasolina, que aumentou aí, tá complicado. Hoje é dia, o meu tanque está quase na reserva, já estou me preparando para pagar mais. Agora, o diesel chegou a 8,19 no Rio Grande do Sul, Irineu. E é uma distorção terrível, né, Renato? Porque o diesel é o que movimenta o caminhão, é o que movimenta o navio, é o que movimenta o trem, né? O diesel é o nosso principal modal de transporte no Brasil. As máquinas agrícolas. As máquinas agrícolas. Nosso principal modal é o transporte rodoviário, é o transporte por caminhão. E o diesel, nesse valor, ele acaba... Já há uma inquietação entre os caminhoneiros, já houve uma conversa aí de que poderia haver uma nova greve dos caminhoneiros, como tivemos lá no governo Bolsonaro, lembra daquelas... Foi 2018, né? 2017, 2018. Não me lembro exatamente o ano, mas tivemos uma greve que parou o país. Hoje só tem uma categoria Parou o país e secou as bombas de combustível. Secou as bombas. Porque quando chegava um caminhão de combustível, me lembro disso, era uma fila de carros para abastecer aquele dia até meia-noite, até secar de novo as bombas. Que era episódico quando chegava um caminhão de combustível. Hoje é a única categoria profissional que
para o Brasil, se quiser parar, impressionante, é a categoria dos caminhoneiros, né? Impressionante. O poder político que a categoria adquiriu em função de toda essa dependência do modal rodoviário, no passado foram os ferroviários, paravam o país nos anos 50, 60 com greves. Lá nos anos 90 tivemos a greve dos aeroviários, que também parou o país. Mas hoje o que preocupa, o pesadelo, o terror de qualquer governo é uma greve de caminhoneiros. É verdade, é verdade. Agora, sobre o imposto, só para atualizar aqui o nosso telespectador, o governo federal, como tu disseste, anunciou a isenção de PIS, COFINS, os impostos federais que recaem sobre o combustível, né? Diante do que está acontecendo nessa guerra do Irã e nessa escalada do preço do petróleo, que chegou ao seu ápice, depois de 3 anos, chegou o maior valor, né, de comercialização nesse momento. Sim, passou de $100 o barril, né? Do tipo Brent, né? Que é o refinado, né? Pronto para utilização. Comum, que se usa mais, né? O mais comum. E o presidente Lula pediu uma boa vontade aos governadores, como tu disseste também, Irineu, mas o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda rejeitou esse pedido. Diz que não vai reduzir o imposto de ICMS, que é o de circulação de mercadorias e serviços, sobre os combustíveis, porque normalmente, essa é a explicação, os cortes normalmente não chegam ao consumidor. Aí eu não sei se o comitê está sendo correto no sentido de alertar uma questão de proteção ao consumidor, hein? Porque realmente, né? Eles cortam, isentam os impostos e não baixa o preço na bomba. Não baixa, né? Pelo contrário, só sobe. Tem guerra no Irã, sobe. No meio dessa cadeia, alguém pode ter uma greve de caminhoneiros, que sobe mais um pouco. Esse lucro. Aí que tá, o lucro aumenta, né? Mas o comitê está dizendo que isso prejudicaria o financiamento de políticas públicas. É aquela velha queda de braço, né? Esse imposto vai faltar do outro lado, para a educação, para a segurança, para a saúde. É um imposto fundamental, né? No cofre público. Na composição das receitas do Estado. É difícil mesmo para qualquer Estado abrir mão, mas numa situação como essa tem que pensar seriamente, porque o impacto, como a gente falou aqui, vai ser muito grande nos alimentos, na compra do supermercado, no agronegócio. As máquinas do campo são movidas por diesel, todas elas, tratores, colheitadeiras, plantadeiras, enfim, todas as plantadeiras que são puxadas por tratores, enfim, todas são movidas por diesel, né? Se o diesel sobe, inevitavelmente o preço dos produtos agrícolas vai subir também e nós vamos sentir. É aquela velha frase que o grande escritor Ernest Hemingway dizia, né, Renato? Você pode não estar interessado na guerra, mas a guerra está interessada em você. É a situação que nós estamos vivendo, né? Ernest Hemingway, que passou alguns anos, acho que os últimos anos dele em Cuba, né? E lá produziu muito, né? Muitos livros também, tomou os seus drinks, né? Os daiquiris. E infelizmente, Cuba está passando um apagão terrível, não só de combustíveis, mas de energia elétrica. Né? O povo está às escuras. A energia elétrica lá é gerada principalmente por motores porque é uma ilha, diesel, né? Motores diesel. E tu sabes que eu estive lá em 2023, é isso? Acho que 3. E já tinha esse problema assim sempre teve, na verdade, mas estava pior ainda essa questão do combustível, de chegar assim a conta gotas. Então a gente via assim a fila de carros, de táxis, de Uber, de carros, Uber não tem lá, mas carros particulares, porque assim chegou um caminhão, parecia a nossa greve aqui dos caminhoneiros de 2017. Agora não me lembro se foi 17 ou 18, mas acho que foi 17. E nos últimos anos eles eram abastecidos depois do colapso da antiga União Soviética. A Rússia foi diminuindo cada vez mais o apoio e eles vinham sendo abastecidos pelo petróleo da Venezuela. Com a retirada do Maduro do poder, a derrubada do Maduro, o novo governo fechou com os Estados Unidos e não exporta uma gota de petróleo para Cuba. Então, estrangulou o abastecimento energético da ilha de Cuba. Muito bem, vamos ver onde é que vai parar isso. Eu preciso abastecer hoje e amanhã te dou notícias de como é que foram os números. Eu vou te dar uma dica bem legal. Uma alternativa, se o teu carro é flex, deve ser uma alternativa boa, o etanol. O etanol nesse momento, com preço estabilizado. Ainda está, não subiu, mas vai subir, porque ele tem uma acompanhar relação, ali uma relação com a gasolina, mas ainda está parado lá. Então, bota etanol, polui menos o meio ambiente, joga menos CO2 na atmosfera, é bem interessante. O carro ganha uns 10 cavalinhos a mais de potência. Eu gosto do etanol. É bom. Já se foi o tempo em que
que o álcool de manhã ali, a gente tinha que ficar esquentando o motor, demorava para pegar, isso aí já passou. Inclusive ajuda a limpar, né, motor. Sim, é mais. muito bom, é um combustível mais puro, né? Nós temos hoje aí quase 20%, 17% de álcool na gasolina. E isso enfraquece muito a nossa gasolina. Nossa gasolina é muito ruim. Né? Fica muito misturada. Né? Nós temos aquelas pré-detonações, aqueles estouros, o carro perde potência. O etanol, como é um combustível puro, ele dá até uma potência a mais no carro. Para a estrada, para viajar, é uma maravilha. Mais puro. Irineu, fica por aí que a gente vai falar de Eca Digital em seguidinha. Depois da Júlia, né? Vem a Júlia falar de esporte, depois o Irineu volta no terceiro bloco, porque a gente vai falar de Eca Digital. Agora, direto do Estúdio do Tempo, o IMET e a Defesa Civil do Estado estão emitindo um alerta de temporais para as próximas horas. É agora, de noite, na próxima madrugada. A gente vai até o Estúdio do Tempo para conferir esses detalhes. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos acompanha. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou mais um alerta de perigo válido para todo o Rio Grande do Sul. Nessa quarta-feira, são esperados temporais com acumulados de 50 a 100 milímetros de precipitação lá no norte do estado, na Serra Gaúcha, na região dos vales, em todo o nosso litoral e também aqui na região metropolitana. Essa chuva toda deve ser acompanhada por rajadas de vento intensas, de 60 até 100 km por hora, o que pode sim causar transtornos, como queda de energia, alagamentos pontuais e quedas de árvores. A Defesa Civil de Porto Alegre também emitiu um alerta de chuva intensa, que é válido até às 8 horas da noite de quarta-feira. A previsão indica acumulados de 80 milímetros, com maior intensidade entre a noite de hoje e a madrugada de quarta. Agora, lá na metade oeste do estado, a chuva deve ser mais irregular. Essa chuva toda, inclusive, que a gente vai presenciar no Rio Grande do Sul, deve reduzir um pouco a sensação de abafamento. A temperatura deve variar dos 17 até os 30 graus ao longo do dia. A boa notícia é que essa instabilidade não vai durar por tanto tempo assim. Na quinta-feira mesmo, o sol volta a aparecer entre nuvens, com risco de chover de forma isolada ao longo do dia em municípios da metade leste do Rio Grande do Sul. A partir de sexta-feira, o tempo melhora e não tem previsão de chuva, com tempo seco também no fim de semana. Chegou a hora da gente dar o nosso giro pelo estado e ver como as temperaturas ficam amanhã em algumas cidades. Começando por Caxias do Sul, lá na Serra Gaúcha, o dia começa com mínimas ao redor dos 18 graus, mas elas vão até os 29 com o passar das horas, e lá tem chance de tempestade. Em Erechim, no norte do território gaúcho, a temperatura vai dos 21 até os 28 graus, também com risco de chuva, acompanhada de raios e rajadas de vento intensas. Em Palmeira das Missões, o dia começa com marcas ao redor dos 21 graus, máximas de 26, o tempo fica nublado, com chance de chover em todo o momento. Lá na fronteira oeste, em São Borja, as máximas vão até os 32 graus, com mínimas de 21, também tempo nublado, com previsão de chuva. No centro do estado, em Santa Maria, a temperatura vai dos 20 até os 31 graus nesta quarta-feira. Agora vamos lá para o Vale do Rio Pardo, em Santa Cruz do Sul, uma das regiões que inclusive deve receber um dos maiores acumulados de chuva. E lá vai ser a mesma temperatura de Santa Maria, de 20 até 31 graus. Vamos descer para Bagé, uma cidade que estava até agora há pouco, continua inclusive sofrendo com a falta de chuva. Lá tem previsão de chover amanhã, com marcas dos 17 aos 27 graus. Ao sul do estado, lá em Rio Grande, as mínimas ficam na casa dos 20 graus, com máximas que vão até os 26. Por lá, o sol pode até aparecer um pouco no começo do dia, mas ao longo das horas a instabilidade chega. No litoral norte, em Capão da Canoa, as máximas vão até os 29 graus, com mínimas de 23, com risco de tempestades. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, o sol pode até aparecer um pouquinho no começo do dia, mas assim como a gente viu lá no sul do estado, a instabilidade chega com o passar das horas. E a temperatura vai dos 21 até os 30 graus. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa noite. Júlia Brasil, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, sempre uma honra estar aqui mais uma vez falando de esporte.
Pois é, esporte mexe com os nossos corações e mentes, né? E mexeu ou não mexeu muito ontem com o Grêmio? Não, eu ia falar e mexe com os bolsos também, viu? Mexe com os bolsos, mexe com o bolso, mexe com tudo. Foi empate ontem com a Chapecoense. Isso. Vamos ver o resumo, depois a gente comenta? Vamos lá. Resumo que a Júlia Brasil prepara sempre pra gente aqui pós-jogo. Chama aí na tela, então. Pode ser? Vamos dar uma olhadinha então no empate da Chapecoense com o Grêmio na tela. O Grêmio voltou de Santa Catarina com 1 ponto na bagagem. O tricolor saiu perdendo, já que Walter Clar, de pênalti, abriu o placar para a Chapecoense. O empate veio no final do primeiro tempo. Na cobrança de escanteio, o goleiro Léo Vieira espalmou para dentro da área e Nardoni marcou o primeiro gol com a camisa tricolor. Sí, la verdad muy contento por el primer gol. Espero que sean muchos más y bueno, por suerte pude ayudar al equipo. Lástima que no se pudo llevar los 3 puntos. Para o técnico Luiz Castro, o time errou em momentos decisivos. Aquilo que faltou, nós tivemos muitos erros técnicos ao longo do jogo. A nível daquilo que era o instalar o último passo para a finalização. O chegar lá, nós chegávamos, quando estávamos lá falhávamos muitas vezes no serviço. Acho que aí foi fatal para nós. Apesar da frustração com o empate, o Grêmio subiu na tabela de classificação do Brasileiro, pulando da 9ª para a 7ª posição com 8 pontos, 3 a menos que o Bahia, último time do G4. E o técnico Luiz Castro reafirma a meta do time na competição. E esse objetivo é claro. Esse objetivo é de nós chegarmos à Libertadores através da tabela. E é para isso que vamos trabalhar muito e vamos continuar a trabalhar muito. É com esse objetivo. O tricolor volta a campo na quinta-feira, às 7h, quando enfrenta o Vitória na Arena. Para o confronto, os ingressos já estão à venda. Tá aí, foi assim o jogo. Não tem muito mais o que falar, né? Uma lambança ali do Grêmio com Balbuena, Pavon e Vieri, que resulta nesse pênalti cobrado pelo Walter Clar, que abre, né, o placar do jogo, mas o Grêmio consegue um empate com o Nardoni. Só que o Grêmio teve muito mais posse de bola, muito mais finalizações, chutes a gol, não conseguiu ser efetivo. Uma festa linda da torcida, lotou ali a Arena Condá. Da Chape, né? E as duas, viu? As duas? A Arena Condá estava cheia, a expectativa... pensei que era só a Chape. A expectativa, inclusive, era de quebra de público. Não sei se bateu, acredito que sim. No ano, com certeza, sim. Mas dividiram o estádio ou ficou aquela coisa 80-20, ficou assim? ali, tudo certinho, assim. Mas a gente sabe, né, que como a gente digo mostrou... a lotação. Sim, metade para Grêmio, metade para Chapecoense ou 80%? Ali o padrão da Arena Condá. Que é menos para a torcida... Visitante, sim. Tá. Como a gente mostrou também ontem, uma festa linda na recepção do ônibus, ali né? Foi bacana. Isso, então o pessoal que estava muito animado com esse jogo... um resultado não tão animador, né? Um empate que coloca o Grêmio da 9ª para a 7ª colocação com 8 pontos, mas poderia ter sido melhor, né? Se não tivesse essa lambança, se o Grêmio tivesse sido mais efetivo, só que no futebol não existe se. Então agora quinta-feira o Grêmio tem que aproveitar que joga em casa contra o Vitória para, quem sabe, né, buscar mais 3 pontos na competição e começar já a temporada, ou a competição, o Campeonato Brasileiro, um pouquinho mais à frente na tabela, viu? Muito bem. Bom, e que história é essa? Nós chamamos hoje, na abertura do programa, uma camisa que o Tricolor está lançando, relembrando a Tríplice Coroa de 1996. Isso. Inclusive, essa camisa aqui vai ter estreia na quinta-feira contra o Vitória. E eu também preparei um material, vamos ver? Vamos lá. Posso chamar? Sim, pode chamar. Tá, agora atenção, suíte de produção, atenção. A Júlia vai chamar o seu VT sobre... É que eu pensei que era só a ilustração da camisa, não tem VT? A gente fez um material então, tá. Né, bem completo para falar sobre os novos uniformes do Grêmio na tela. A manhã de terça-feira foi de novidades para a torcida gremista. Isso porque o Grêmio lançou a sua nova coleção de uniformes para a temporada de 2026, junto com a New Balance, a nova fornecedora de material esportivo do clube. As peças remetem ao ano de 1996 e comemoram os 30 anos da conquista da Tríplice Coroa tricolor. Naquele ano, o Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Carlos Miguel, Zé Afonso e Ailton, que participaram das conquistas, estrelam a campanha. A camisa número 1 é a tradicional tricolor e tem as mangas pretas e letras em dourado.
A camisa número 2 é branca com detalhes em azul. Além dos atletas que fizeram parte da conquista de 96, jogadores do elenco atual como Tiaguinho, José Namorado, Camila Pini e Giovaninha também participaram da campanha. A estreia oficial acontecerá na quinta-feira, quando o Grêmio encara o Vitória na Arena às 7 horas da noite. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gostou da camisa, Júlia? Não. Não? Não. Eu gosto que a Júlia é sincera. Eu achei diferente, assim. São os primeiros uniformes da New Balance com o Grêmio, muito legal, né? Essa quebra... Tinha um novo fornecedor, né? Isso, novo fornecedor, essa quebra da Umbro com a New Balance. Tem ali um degradê que é legal, é bonito, mas eu acho... Eu até estava falando com o Giovanni, que é o nosso editor de esportes. Eu acho que a camisa com a manga preta descaracteriza a tricolor. Sabe? Eu acho que a manga preta destaca muito preto e pra mim o tricolor tem que ser mais azul. E a branca também eu achei meio estranha, mas tem gente que gostou. O preço meio salgado, viu? A partir de 399 com 99. 399 com 99 ainda por cima. É só para não vender por 400. Mas tá muito alto isso, hein? Tá valorizada essa camisa, hein? Eu concordo contigo porque o tricolor, claro, o tricolor teria que ser equilibrado. O preto, o branco e o azul. Mas é Grêmio. Então o azul tem que predominar, né? Acho, Então dá um certo choque ali quando aparece o preto. Tríplice coroa, então. Gauchão naquele ano de 96. Faz 30 anos, hein? 30 anos. Não era nascida ainda, viu? 30, eu sei. Eu não vou nem dizer onde é que eu estava em 1996. Gauchão, Recopa e o Brasileirão. O Giovanni de Oliveira, já que nós falamos... É de Oliveira ou Oliveira, Giovanni? Me confirma aqui no ponto. De Oliveira. Giovanni de Oliveira, nosso editor de esportes, está me confirmando que tem uma promoção, é isso? Isso, com certeza. Não nossa aqui, faz favor, não liguem para a Rede RS, não liguem para a Box Brasil, não venham aqui na PUC, por favor, na porta, porque não tem camisa aqui. Onde é que é essa promoção, Júlia? Não é nenhuma promoção aqui também, né? Porque às vezes mas enfim. Então, 100 envelopes vão ser espalhados entre Porto Alegre e cidades do interior gaúcho, como Tramandaí, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Bagé. Serão 100 envelopes em pontos estratégicos dessas cidades. Eu posso estar perdendo uma, posso estar escapando outra ali, porque são várias cidades. E os 100 torcedores que acharem esses envelopes vão ganhar uma camisa nova do Grêmio, da New Balance. Isso amanhã, tipo uma caça 18. ao ninho, assim, que nem a gente faz na Páscoa. Então, amanhã a gente vai estar descobrindo onde o pessoal vai estar achando esses envelopes. Mas é amanhã, viu, pessoal, no dia 18. Inclusive, amanhã começa oficialmente a venda nos canais oficiais do Grêmio e da New Balance, nas lojas e sites. E aí, a partir do dia 21, em outros pontos, como lojas de departamento esportivo. E aí, no dia 19, né? Então, tem esse lançamento oficial em campo, na partida entre Grêmio e Vitória, às 7 horas da noite, na Arena, onde lá estaremos. Atenção, Rio Grande do Sul, então. Além de Porto Alegre, Bagé, Pelotas, Uruguaiana, Santa Maria, Passo Fundo, Caxias e Tramandaí. Eu só pessoal lá na Emancipação. Passo Fundo, viu? Só esqueci 2. Pessoal lá na Emancipação em Tramandaí já pode procurar a partir de amanhã, né? O envelope. Só não deixa o envelope na chuva, né? Senão vai molhar. Para ganhar, então, uma camisa. É isso de Grêmio? É isso de Grêmio. Grêmio e Vitória, quinta-feira, 7 da noite, a gente fala mais. Vamos para o Internacional, tem uma tela do Internacional, porque ele é a lanterna do brasileiro e vai amanhã na Vila Belmiro para enfrentar o Santos e tentar melhorar a situação. Qual é a tela que a gente tem? Retrospecto. Retrospecto, não quero nem ver essa tela. Mas eu vou te falar, É o Renato, retrospecto do sofrimento. O retrospecto recente... Bota aí, Fernando Lopes. É favorável ao Internacional, tá? Porque o último confronto, se a gente for ver, e esse é um recorte do Inter na Vila Belmiro, não é nem em São Paulo, é na Vila Belmiro. Então, em 29 jogos, a gente tem 4 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Mas, que nem eu disse, o recorte recente não é tão negativo assim, porque o último jogo foi no dia 24 de julho do ano passado e o Internacional venceu por 2-1, válido pelo Campeonato Brasileiro, com gols de Johan Carboneiro e Rafael Borré. No tempo em que eles jogavam, no tempo que faziam alguma coisa, né? 4 vitórias e 15 derrotas, não é um retrospecto ruim, é isso? Não, eu sei, eu entendi, se fizesse o recorte recente... Até porque antes da vitória, essa última que a gente falou,
acho que foram 3 empates, se não me engano. Então tem ali, né, Neymar joga amanhã? Com certeza. Pois é. Eu não sei se isso é bom, Neymar, se é ruim, se... Não, o Neymar tem mas que tem um peso, né? aquela vaguinha na Copa do Mundo, né? Quer mostrar e serviço, aí a né? preocupação é essa. Será que não sai um hat-trick amanhã? E aí vai querer chutar cachorro morto, né? Vai aproveitar na lanterna do campeonato, né? Mas o Inter fará de tudo, eu tenho certeza. E é justamente nessas horas, às vezes, que acontece o revés. Né? Quando a gente mesmo está esperando, o Inter consegue fazer um milagre, Grêmio é assim também, né? Mas... vamos lá, Pesolano volta, sai da caserna. A gente tem o retorno do Paulo Pesolano. Quem comandou na última partida foi o Esteban Conde, que é auxiliar, porque o Pesolano estava suspenso, então agora ele retorna e volta ao comando efetivo do Internacional. Não que ele não tivesse participado do último jogo, né? Só não estava à frente. E agora a gente não tem Paulinho Paula, que está suspenso. Então a gente tem o retorno do Pesolano e aí a ausência do Paulinho. Aí tem que ver quem que o Pesolano vai escalar no lugar dele. E se, né, de fato, o Matheus Bahia segue na lateral. Tem todas essas questões que a gente vai descobrir amanhã. O Inter que teve o último treinamento hoje. O último, na verdade, mais efetivo, né? Porque ontem a gente falou, foi a reapresentação, que é só um treino regenerativo, né? Sim. Então hoje que foi todo mundo a campo para definir o que vai acontecer amanhã, o pessoal que já está em São Paulo. Muito bem, a gente vai descobrir amanhã, como disse a Júlia, às vezes a gente descobre da pior forma. Vamos para a tela do futebol feminino. O que tem de novidade, Júlia? Então, o Grêmio anunciou sua nova técnica, lembrando que demitiu o Ciro Leães depois de 3 resultados negativos no início do Campeonato Brasileiro. Foram 3 derrotas e agora a nova treinadora é a Jéssica de Lima, que assina contrato com o Tricolor até o final de 2027. Essa é a expectativa, né, de, quem sabe, mudar um pouco o que aconteceu no início desse ano. O Grêmio que está muito mal, com os resultados aí que fecharam essa 3ª rodada, o Grêmio que entrou ali na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Feminino e que precisa, não te digo voltar a vencer, porque ainda não venceu, né? Sim, então, precisa vencer urgentemente vencer. A Jéssica de Lima, então, a nova treinadora, contrato até o final de 2027. Muito bem, e nós estamos valorizando aqui muito, né? Falando muito de futebol feminino, que estamos rumo à Copa do Mundo Feminino em 2027, que vai ter jogos, 2 ou 3? 2? Não está confirmado quantos jogos ainda, pois né? Eu acho que muita em Porto coisa, Alegre. Isso, muita coisa ainda... No Beira-Rio. Isso, mas é certo que terá pelo menos 2 jogos. Eu não sei se talvez tenha 3. Mas é no Beira-Rio. O pessoal da FIFA já veio fazer a vistoria no Beira-Rio e tudo mais. Sim. Inclusive a vistoria nos CTs também. Sim. Vieram aí alguns fins de semana atrás. Bom, vazou outra camisa. Uma camisa da seleção brasileira. Vazou hoje, os sites aí acabaram publicando. Na verdade tem um site específico, né? Deixa eu dar um nome aqui. Vamos valorizar, né? Quando o furo é da concorrência. Footy Headlines. Ele acabou vazando aí essas imagens da nova camisa do Brasil, que vai ser usada na Copa do Mundo. Um amarelo mais escuro. Lembra o uniforme de 1970, uma gola em V. O que tu achou, Júlia? Olha, eu achei muito bonita. Essa ainda não é... A CBF não divulgou oficialmente ainda, né? Mas, o pessoal tá dizendo que é da Copa, né? Mas eu acredito que seja assim. E tá muito bonita. A azul tá muito bonita, assim... O Giovanni de Oliveira, na redação, me disse que não gostou. Eu gostei. Achou feio. Aquele azul ali na esquerda, né, nas laterais, que é quase verde, bonito, né? É um azul esverdeado. Eu não sei, achei meio feio. A gola eu achei bacana, a gola e as mangas eu achei bacana. Mais bonita na foto com o Vini Júnior do que nas fotos sozinhas ali. Eu achei que ficou mais bonita ela pousada, assim... E aí eu não sei se é uma questão de edição, se é por estar no corpo de uma pessoa, mas eu achei ela mais bonita ali nessa foto aí que aparece o Vini. Vamos ver, né? Se de fato vai ser, eu acredito que sim. Mas eu vou te falar, azul eu achei muito bonita, sim. E quem sabe essa aí vai nos dar sorte, né? De trazer o Hexa pro Brasil esse ano. Essa é a nossa expectativa. Previsão de lançamento 23 de março, tá? E o pessoal vazou hoje. Semana que vem já. A frase "Vai Brasa" está dentro da gola, no interior da gola. E o escudo da CBF no lado esquerdo,
A Nike, obviamente, também, né? No lado direito, ambos em verde. E essa gola em V, mangas e laterais com acabamento em verde mais profundo. Então não é isso. Eu achei que era um preto, mas não era. É um verde mais escuro. Calção azul, meiões brancos, opção de calção branco. Lembra bastante, eu acho que o uniforme de 70, né? Seleção Canarinho de 1970, 90 milhões em ação. Eu não era nem nascida, nem se pensava. Acho que nem os pais da Júlia eram nascidos, é uma coisa impressionante. Júlia Brasil, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. Olha aqui, pessoal, uma informação de utilidade pública, prestação de serviço, chuva muito forte nesse final de tarde, início de noite, e transtornos na região metropolitana, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, com várias ruas alagadas. A Prefeitura de São Leopoldo, em nota, afirmou agora há pouco que no intervalo de 40 minutos foram registrados 68 milímetros de chuva, o que gerou pontos de alagamento em diferentes regiões. Inclusive, partes da Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, em São Leopoldo, registraram um acúmulo de água, prejudicando ali o acesso dos estudantes, o transporte, enfim, no local. Além disso, segundo a administração municipal, todas as casas de bomba foram acionadas e seguem em pleno funcionamento. Em Novo Hamburgo, o problema aconteceu no bairro Roselândia. Em Sapucaia do Sul, alagamento em trecho da Avenida Luiz Pasteur impediu a travessia de veículos. E também, nota, a Prefeitura de Sapucaia diz que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão monitorando a situação e atendendo os casos de necessidade mais urgentes. As prefeituras orientam que, em caso de emergência, a população acione o Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Defesa Civil, e eu adiciono a seguinte sugestão: se você puder não sair de casa no momento de uma chuva muito forte, adie seus compromissos, proteja sua família e, claro, a menos que você esteja sob algum perigo de teto, telhado, alguma coisa improvisada que está na sua casa, alguma coisa se mexendo, fazendo barulho, aí tem que sair de casa também, procurar um lugar de proteção. Essa é a informação do momento aqui de chuva na Grande Porto Alegre. A seguir, a gente vai falar do ECA Digital, a nova lei que protege crianças e adolescentes na internet, que cria um marco jurídico, um novo marco jurídico no ambiente digital. Em seguidinha, é o nosso próximo assunto, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento. Entrou em vigor hoje o novo Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, que cria um marco jurídico no ambiente digital. O repórter Cris Viegas traz mais detalhes. Na tela. A nova lei cria regras contra a adultização de crianças e adolescentes na internet, aplicativos e plataformas digitais e prevê multa de até 50 milhões de reais para quem descumprir as novas normas. Nós estamos aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul, que vai atuar na implementação das novas medidas. A promotora Cristiane Corrales está aqui conosco, já nos trazendo as principais medidas, que passam a valer já desde hoje. Promotora, quais são as principais? Então, o ECA Digital de Crianças e Adolescentes, que prevê a sua proteção no meio digital, ele traz uma proteção especial em relação à idade, a obrigação das plataformas, dos provedores, daqueles que produzem serviços, que trazem a oferta de serviços e produtos, terem a aferição de idade, Antes, nós sabíamos que acontecia das crianças e adolescentes alterarem a data de nascimento. Então, há conteúdos que não são para essa faixa etária e o ECA Digital, ele é um marco regulatório muito importante. Ele traz um diferencial em relação às normas que nós já tínhamos em proteção de direitos de crianças e adolescentes, trazendo uma obrigatoriedade que essas empresas ofereçam, então, essa aferição de idade, não apenas na autodeclaração. Expressamente prevê que não pode se limitar à autodeclaração, ou seja, não pode ser a criança ou adolescente dizendo a idade que tem. É preciso que a empresa ofereça outras ferramentas de verificação de idade. Também traz
obrigação de oferecerem um controle parental para que as famílias possam verificar que tipo de conteúdo está chegando a essas crianças e adolescentes, inclusive limitando esse acesso. As contas abaixo de 16 anos de idade de crianças e adolescentes necessariamente precisam estar vinculadas a uma conta dos pais ou responsáveis, o que isso possibilita de uma forma mais acessível esse controle parental. É claro que ela traz de uma forma objetiva várias obrigações detalhadas para as empresas que consideravam nossas crianças e adolescentes como um consumidor como outro qualquer, e não a peculiaridade da idade que faz com que eles não tenham o amadurecimento necessário para identificar que aquele conteúdo é impróprio ou os riscos de estarem acessando uma plataforma que não é adequada para a idade. Também houve uma preocupação em relação a conteúdos impróprios ou aqueles proibidos para menores de 18 anos. Agora, a empresa precisa, por conta própria, já retirar o acesso a crianças e adolescentes desses conteúdos, como pornografia, conteúdo sobre armas, munições, bebida alcoólica, jogos de azar, bets, tabaco, cigarro eletrônico, né? Abuso sexual ou alguns vídeos ou até materiais que tragam um estímulo à violência física ou psicológica, o cyberbullying. Então, já há uma obrigação prevista em lei específica agora para a empresa automaticamente ter que retirar esse conteúdo sem precisar de uma denúncia, o que não acontecia antes. Também prevê que essas empresas elas precisam ter alguém que receba notificações para a empresa no próprio território do Brasil, o que antes muitas vezes não acontecia. Então, desburocratizou até o movimento que se precisa fazer para remover um conteúdo impróprio para crianças e adolescentes. Tudo isso vai fazer com que o próprio sistema de justiça não precisa ser acionado para a remoção desses conteúdos que visivelmente são impróprios para crianças e adolescentes. Mas é um processo que depende, sim, né, da dedicação dos órgãos públicos, né? A fiscalização técnica, principalmente, vai ser pela Agência Nacional de Proteção de Dados. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também está envolvido, né? Estamos aguardando a regulamentação do ECA Digital, onde vai trazer mais detalhes sobre o cumprimento dessas obrigações das empresas. Deve acontecer ainda no mês de março. E, a partir daí, nós vamos ter, então, mais estratégias para a atuação do Ministério Público. Mas, independente do Ministério Público, qualquer pessoa vai poder denunciar na própria plataforma ou a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ou na ouvidoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública em situações de descumprimento do ECA Digital. Então, é um processo que depende de um pacto, né, de todos, ou seja, as empresas sim vão precisar cumprir a sua obrigação a partir de hoje. O órgão regulador, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, também fazer o seu papel fiscalizatório do ponto de vista técnico, o Ministério Público também verificando se há alguma omissão que exija a sua atuação. E as famílias, né? As famílias são imprescindíveis nesse processo, é preciso ter um diálogo dentro de casa sobre os riscos da internet, é preciso verificar em que contas a sua criança ou adolescente estava acessando para preencher corretamente a idade ali, para que todos os mecanismos de proteção estejam ali disponíveis efetivamente. Então, é um processo que envolve a todos. A própria escola continua sendo muito importante para divulgar a importância, né, da não exposição, de nós preservarmos o que eles precisam fazer de uma forma adequada para a sua idade, evitando a adultização. As próprias empresas também estão proibidas de utilizar o perfilamento do que há uma interação da criança ou adolescente na rede social, porque eles não podem usar isso para promover publicidade em relação a crianças e adolescentes. E a preocupação ela foi tão detalhada que chega a dizer que não é apenas o conteúdo que é destinado para crianças ou adolescentes que fica sujeito às regras do ECA Digital, mas aqueles conteúdos que eventualmente poderiam ser acessíveis a eles. Então, realmente o foco é na proteção integral e também no melhor interesse da criança e do adolescente. Ou seja, as empresas precisam, em cada
a atividade desenvolvida e ofertada para o público, pensar nas regras do ECA Digital com um foco na proteção integral e no melhor interesse da criança e do adolescente. Então, é um grande passo que nós demos, enquanto sociedade, para efetivar essa proteção. Não é uma restrição por si só, né? Não é uma censura, mas é sim uma proteção que as nossas crianças e adolescentes estão precisando. Na parte da monetização de conteúdos com crianças também há uma mudança, né? É preciso agora uma permissão para que conteúdos envolvendo crianças sejam publicados, divulgados na rede social, na internet em geral. Isso mesmo, as empresas vão precisar que a família comprove que não apenas a anuência da família, mas uma autorização judicial. Isso vai ensejar que seja feita uma verificação se a atividade não vai prejudicar a frequência escolar ou qualquer outro direito dessa criança ou adolescente, porque a permissão desse tipo de atividade é uma exceção no país, né? Então, nós precisamos regulamentar isso e agora cumprir o que diz o ECA Digital, tendo um controle maior ainda sobre de que forma, muitas vezes, a família direciona a vida dessa criança ou adolescente voltada para uma atividade no ambiente digital, mas que não é protetiva para seu desenvolvimento. Promotora, com relação aos problemas, né, envolvendo pedofilia, abuso sexual, violência contra crianças, vocês acreditam que agora, com essas novas regras, a gente consiga minimizar esses casos ou ao menos ter mais facilidade de provas? Sim, porque através de uma boa identificação de aferição de idade e da efetivação do controle parental realmente a partir das famílias, nós vamos fazer com que as crianças e adolescentes conversem com pessoas já de um público-alvo da sua idade próxima, né? Então, isso que foi proposto, então, a aferição de idade, para que eles não tenham contato com públicos que sejam de outra idade, principalmente adultos, que era uma das principais causas, né, em que eles estavam tendo acessos, muitas vezes, às pessoas que praticavam algum tipo de violência em relação a eles. Então, a aferição de idade, se tivéssemos que colocar, né, o item principal, é ela que nós precisamos realmente focar nesse momento para que ele seja efetivado, né? E aí a importância dos adultos monitorarem se as crianças e adolescentes efetivamente estão lançando a sua idade correta ali para que os filtros, os mecanismos possam surtir o efeito. No caso das propagandas, por exemplo, a empresa faz ali, entre um conteúdo e outro, né, o anúncio que vai entrando. Se foi uma criança ou um adolescente que acessou, a responsabilidade da empresa em limitar o acesso a esse conteúdo ou entender que se é uma criança que acessou, não posso exibir agora esse anúncio. Exatamente. Os filtros que eles precisam estar disponíveis desde hoje, é uma responsabilidade da empresa de que o conteúdo, se ele tem qualquer risco para crianças ou adolescentes, e muito mais se ele é o proibido, né, que são esses de pornografia, de bebida alcoólica, né, de tabaco, de jogos de azar, que estão expressamente proibidos na nossa legislação, exploração sexual, aliciamento, todos esses é uma conduta que já é exigida automaticamente da empresa, independente de qualquer denúncia. Mas se a pessoa identificar que esse conteúdo mesmo assim está disponível, deve denunciar para a plataforma e também denunciar aos canais de comunicação, Agência Nacional de Proteção de Dados, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ou até mesmo a Promotoria de Justiça. Promotora, muito obrigada pelas informações. A gente volta, então, para o estúdio, lembrando que a lei foi sancionada pelo governo federal em setembro e passa, então, a entrar em vigor a partir de hoje. É com vocês. Obrigado, Cris Viegas. No próximo dia 23 de março, às 9 da manhã, o Ministério Público Estadual transmite ao vivo pelo YouTube a webconferência ECA Digital, Proteção Integral de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital. O evento ocorre por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público e vai contar com painelistas da Secretaria Nacional de Direitos Digitais. A transmissão é aberta a toda a sociedade. Para participar, basta acessar o YouTube que está na sua tela, ali, o @CEAFMPRS. Irineu Guarnier Filho está comigo aqui para fechar o programa e lembrar que este é o grande assunto hoje do Ponto de Conexão, né? É o assunto do dia, né? O ECA Digital, acho que todo mundo estava esperando esse estatuto, né, Irineu? É um marco, né?
Hoje me chamou a atenção a repercussão que teve em toda a mídia e merecida, né? Porque é um avanço extraordinário, a gente cobrou durante tanto tempo isso. Estava descontrolada a situação, né? Solto, né? Completamente solto, né? Nós fizemos vários programas aqui envolvendo questões ligadas à adolescência e tal, e sempre falávamos isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi uma revolução no Brasil, mas ele completou 35 anos no ano passado, 2025. Então, quer dizer, quando ele foi criado, a internet engatinhava, redes sociais não existiam. Toda essa não era tão popular, né? Não existia, a internet estava engateando. Então, de lá para cá, a tecnologia avançou muito e a lei, claro que nós tínhamos aí Código Penal, nós tínhamos outros o arcabouço jurídico, enfim, que protege a criança. Mas ele não se mostrou suficiente para enfrentar esse avanço tecnológico. Então, agora, o ECA digital vem trazer esse avanço e vem atender a essa demanda que já estava sendo muito requerida, principalmente pelos pais. Enfim, porque os pais também, né, Irineu, vamos combinar, os pais também estão perdidos, né? Eles já não têm aquele controle, aquela autoridade de antigamente que os nossos pais tinham, nossos avós tinham. Hoje a sociedade está mais liberal, né? Então, portanto, os pais perderam a autoridade, porque até tem um receio de magoar os filhos, de achar que estão dando um castigo se tirar o celular, ou se definir um número de horas de tela por dia, quando na verdade um certo regramento é sempre sadio, né? Claro. E agora as contas passam a ser vinculadas, né? As contas contas de adolescentes menores de 16 anos e tem que provar a idade com a participação dos pais. Quer dizer, existe essa vinculação parental, o que vai permitir aos pais que também acompanhem melhor, saber com quem a criança está conversando, que grupos ela está frequentando, que tipo de conteúdo ela está consumindo. Eu acho que foi importantíssima aquela denúncia que o influenciador Felca fez no ano passado, né, que trouxe à tona esse assunto da adultização, erotização de crianças, enfim. Porque o que a gente estava vendo nas redes sociais era uma coisa absurda, né, Renato? Assim, a exploração, a erotização de crianças, usando crianças para vender produtos, quer dizer, é completamente inaceitável isso acontecendo. O Brasil dá uma lição ao mundo aí, dá um passo importantíssimo na regulamentação. É claro que as Big Techs vão resistir, elas não gostam muito de ser fiscalizadas, tem que regulamentar. Resta saber se esse outro lado vai colaborar com o ECA digital. A regulamentação vai ser um pouco mais complicada, porque elas vão ter que fazer mais coisas. Mas o importante elas têm que fornecer relatórios, né, para o governo de tempos em tempos em relação ao uso. Tem que tirar conteúdos, né, perniciosos do ar, enfim. Mas o importante é que esse passo foi dado e agora nós temos uma legislação para cuidar disso. 10 da noite, ponto de conexão, vai se aprofundar nisso. Ponto de conexão, e teremos hoje aqui a participação da doutora Cristiane Delamea Corrales, que acabamos de ver a entrevista, Luiz Carlos Gomes Filho, doutor também, advogado, especialista em direito digital, e da delegada de polícia Alice Fernandes, titular da 3ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Porto Alegre. Então, esses especialistas vão nos ajudar a entender melhor o novo ECA digital. Não dá para perder. 10 da noite com o Irineu Garnier Filho, de volta das férias, ponto de conexão. No programa ele vai anunciar uma novidade do programa Ponto de Conexão, que é para amanhã. Valeu, Irineu. Boa noite. Boa noite. Bom programa logo mais. Obrigado. E o RS Movimento fica por aqui. Você fica agora com o documentário Porto Alegre 250 anos. 10 da noite, Irineu Garnier Filho com o Ponto de Conexão e esse tema ECA digital. Sorte, saúde e sucesso. Esperamos vocês amanhã, sempre ao vivo, 6h30 da tarde, aqui ó, na tela da Rede RS. Obrigado pela audiência, uma ótima noite.